Salve pessoal, tudo bem? Conta Mais está começando, você já percebe, de um jeito muito diferente. Estamos nos adaptando a essa nova conjuntura conforme o cenário demanda. Muitas empresas estão fazendo isso, muitas profissões. Talvez você esteja nesse momento aí também de certa forma enclausurado ou fazendo um home office, em reclusão. Nós também adaptamos e estamos adotando este modelo de home office. Na medida do possível, vamos fazer a operação aqui de casa e vez ou outra indo para o escritório, mas para minimizar a interação conforme as orientações das autoridades, tá certo? Mas tem uma coisa que essa reclusão não pode tirar de você. É o apetite de aprender, de ficar bem informado ou bem informada, de ampliar o seu conhecimento. É por isso que a gente não vai parar nossas atividades, não. Vamos dar continuidade ao Conta Mais e ao Invest News, trazendo muita informação, muito conteúdo e muitas dicas para você ficar bem informado e sempre saber investir com inteligência. Conta Mais já começou! Para quem quer fugir do risco e investir sem volatilidade, a gente esclarece as diferenças entre CDB, LCI e LCA. A série especial das empresas gigantes que quase quebraram e conseguiram dar a volta por cima. Hoje tem mais um caso emblemático. E um brinde a algo em que o brasileiro é insuperável: o bom humor mesmo na adversidade. Estreia hoje o quadro Memes da Quarentena. No último programa, nós demos início a uma série especial sobre as gigantes que quase quebraram, mas conseguiram se recuperar aos 45 do segundo tempo. O primeiro episódio mostrou a história da Lego, que enfrentou uma baita crise nos anos 2000 e precisou entrar no mercado de videogames para se reinventar e não quebrar. Hoje, a gente vai falar de outra empresa. O que acontece quando a crise se dá em uma empresa de games? O que ela pode fazer para dar a volta por cima? Essa série é muito pertinente, em particular na atual conjuntura, onde muitas empresas estão vendo os problemas crescerem em decorrência da pandemia, da queda de clientes, do fluxo de caixa tendo que mudar abruptamente. Olha só o episódio de hoje. O começo da Nintendo não tem nada a ver com o Mario, Donkey Kong, com o Pikachu. A empresa tem mais de 130 anos e começou fabricando um tradicional jogo de cartas japonês, o Hanafuda. Nos anos 60, as vendas despencaram e a Nintendo começou a buscar alternativas bem variadas para se manter no mercado. E bem variadas mesmo. De arroz instantâneo a motéis. Só que nada parecia vingar para os japoneses, até que eles decidiram lembrar e modernizar suas origens, investindo em tecnologia e transformando jogos de cartas em jogos eletrônicos. It's me, Mario! No começo dos anos 80, a Nintendo já era uma gigante mundial do ramo, lançando games e consoles que entraram para a história da indústria de entretenimento. Essa foi a história da Nintendo e amanhã a gente traz mais um episódio dessa série especial sobre as gigantes que quase quebraram. Agora vamos falar de investimentos. É o quadro Investflix. Com crise ou sem crise, você não pode parar de pensar a respeito do seu patrimônio, do que fazer com seus investimentos. Uma conjuntura assim traz pelo menos dois ensinamentos. Primeiro, a importância de diversificar. Como é relevante você ter um portfólio de investimentos com várias classes de ativos, justamente para se precaver de momentos mais acentuados, mais drásticos, mais graves, como o momento atual no mercado financeiro. Quem tem uma boa composição e uma composição adequada ao seu perfil de investidor consegue balancear melhor e, mesmo em conjunturas tão adversas, sobreviver de forma adequada. Segundo, encontrar bons investimentos, boas aplicações. É justamente quando a maioria vende, quando a maioria se desespera, sai dos mercados, que aparecem as oportunidades mais interessantes para você fazer as suas aplicações, principalmente no mercado de ações. Mas, digamos que, embora os preços dos papéis na Bolsa de Valores estejam muito abaixo do que registraram há um mês, 2 ou 3 meses, mesmo assim, você diz, não, a bolsa não é para mim. Eu não quero essa volatilidade toda. Vi o quanto ela pode cair e prefiro ir para um tipo de aplicação mais seguro, um tipo de aplicação mais estável. Então você está falando da renda fixa. Na renda fixa existem várias possibilidades.
Entre elas, 3: CDB, LCI e LCA. Você sabe a diferença entre elas? Para explicar, eu vou chamar aqui o Samidana, o craque, na coluna Investflix. Entre nós, você é daqueles que pira num investimento sem imposto de renda? A gente te entende. Investimentos isentos podem mesmo ser uma ótima opção, mas só se você não acreditar no mito de que eles sempre rendem mais que as aplicações que têm imposto de renda. Mas antes de tudo, toca no sininho para se inscrever no Investflix. Para começar, vamos refrescar a memória. Entre os investimentos que não têm imposto de renda estão poupança, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura e tem aqueles que têm uma parte tributada e outra não, como os fundos imobiliários e as ações. A gente fala sobre cada um deles no detalhe na reportagem sobre os 8 investimentos que não têm IR. É só acessar o card aqui ou o link lá embaixo na nossa descrição. O exemplo clássico de comparação entre investimentos com e sem IR são os CDBs e as LCIs e LCAs. É que eles são praticamente iguais. O que muda é que o CDB tem imposto e as LCIs e LCAs não. Ou seja, para o CDB valer a pena, ele tem que pagar mais do que a LCI e a LCA. Mas quanto a mais? A resposta depende da tabela regressiva do imposto de renda, que é justamente o que define o tamanho do imposto que incide sobre o CDB. É essa tabelinha que você está vendo aí. Quanto menor o tempo, maior o imposto. Em até 6 meses, você entra na maior faixa, que é de 22,5%. Aí vai diminuindo, até chegar em 15% para mais de 2 anos. Disclaimer para nerds. Para você que gosta de uma continha como eu, o cálculo que tem que ser feito é esse que está aparecendo aqui. O CDB bruto, ou seja, sem os descontos, tem que ser igual ao rendimento da LCI menos a alíquota do imposto. Ou seja, CDB bruto é igual a LCI dividido por 1 menos imposto de renda. Calculator para você. Para ver um exemplo na prática, vamos pegar a LCI que paga 5% ao ano, pré-fixada. Em até 6 meses, quando o imposto fica na faixa mais alta, o CDB teria que pagar 6,45% para compensar. De 6 meses a 1 ano, a taxa teria que ser 6,25%. De 1 ano a 2 anos, pouco mais de 6% e acima de 2 anos, 5,88%. Agora, se você não quiser trabalho nenhum, a gente também te ajuda. É só acessar o Invest News e clicar na aba Calculadoras para acessar nosso comparador de investimentos. Dito tudo isso, você pode continuar amando os investimentos sem IR. Só não vale perder dinheiro. E agora vamos para o giro de notícias. Injeção violenta de dinheiro. O Banco Central anunciou um plano de estímulo no valor de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É o maior aporte do BC para conter uma crise na história do Brasil. O Fed também acentuou as medidas para combater os impactos do coronavírus na economia. O Banco Central dos Estados Unidos vai adotar uma gama sem precedentes de ações de crédito para famílias, empréstimos estudantis, empréstimos com cartão de crédito e ajuda de capital a pequenas empresas e grandes empregadores. Segundo o FMI, os efeitos causados pela pandemia de coronavírus levarão a uma recessão pelo menos tão ruim quanto a crise financeira global de 2008, ou então até pior. Ainda assim, o fundo diz que espera recuperação em 2021. Depois de Fiat, Jeep, GM, Volkswagen, Ford, Mercedes, Volvo, Land Rover e Toyota, agora foi a vez da Jaguar suspender a produção no Brasil. Ao todo, o país tem 65 fábricas de montadoras. Pelo menos 31 ficaram paradas por causa da pandemia. A paralisação também se expande para outros setores. A Magazine Luiza anunciou que decidiu fechar suas operações de lojas físicas, mantendo apenas o comércio eletrônico temporariamente.
A Klabin iniciou a paralisação temporária nas obras do projeto Puma II, no Paraná, que envolvia 4.500 pessoas. E a Arezzo suspendeu as atividades de fabricação de seus produtos. A ida e vinda de uma decisão palaciana. Depois de críticas, o presidente anunciou que vai revogar parte da medida provisória que permitia suspender contratos de trabalho e salários por 4 meses para evitar demissões em massa. E para tentar espantar os banhistas que resolveram não obedecer à determinação de quarentena, a polícia de Santa Catarina usou helicóptero nas praias para fazer uma espécie de tempestade de areia e tornar insuportável a presença por lá. E vamos ver como foi o dia de hoje no fechamento do mercado. Se tem um negócio que brasileiro sabe fazer é não perder o humor mesmo na adversidade. Por isso, para prestigiar essa veia bem-humorada do brasileiro, a gente estreia aqui no Conta Mais um quadro bem adequado a essa conjuntura em que a gente vive. Memes da quarentena. Olha só. Conta Mais está acabando. Quero agradecer pela companhia, pelo carinho de você que sempre assiste a este programa e aos outros programas do Invest News. Sabia que tem muita gente que ainda não conhece o nosso canal, não conhece o nosso site? investnews.com.br. Então, indique para os seus amigos, para os seus familiares, o programa Conta Mais, o programa Cafeína, apresentado pelo Samidana e pela Priscila Yasbeck, o Flash, que a Pri apresenta na hora do almoço, o nosso canal no YouTube, as redes sociais. Indica, marca o pessoal para todo mundo ficar sabendo e mesmo estando em casa conseguir ficar bem informado e aprender a investir, tá certo? Um beijo, muito obrigado, amanhã tem mais. Tchau!